Ele trouxe como tema desta noite: a obediência nos faz conhecer a Deus. É interessante esse tema, irmãos. Eu estava pensando, a obediência nos faz conhecer a Deus, porque muitas pessoas, e na época de Paulo, dos apóstolos, até os nossos dias, muitas pessoas dizem ser conhecedor de Deus, dizem ter contato, intimidade com Deus. Mas o que faz, de fato, uma pessoa ter conhecimento, contato com Deus, é o modo que ela vive. Isso é que vai dizer se ela tem ou não uma intimidade com Deus. Porque a palavra vai dizer que aquelas pessoas que convivem com Deus, elas obedecem a Deus. Elas vivem a sua vida em submissão à vontade de Deus. Elas abrem mão do seu estilo, da sua vontade de viver, para viver a vontade estipulada por Deus. E pensando nesse tema, eu peguei essa mensagem lá de Atos, no capítulo 10, vai falar acerca de uma mensagem bem conhecida, bastante pregada, acerca do centurião. Todos já ouviram falar do centurião Cornélio. Vou trazer o contexto histórico para os irmãos. Esse centurião, ele era um chefe oficial do exército de Roma, na Itália. O centurião, ele era responsável por 100 soldados. Então, ele tinha 100 soldados sobre o seu homem, sobre o seu comando. Interessante, irmãos, que quando se vai estudar sobre o centurião, a gente percebe que eram pessoas malquistas pela sociedade, porque eles maltratavam o povo judeu, ele maltratava os gentios, eram as pessoas que cobravam, como eu posso dizer, elas cobravam propinas para as pessoas, eram as pessoas desonestas. Mas a Bíblia vai dizer que no versículo 1 que esse centurião era um homem temente a Deus. E ele tinha como costume orar e jejuar para Deus. E ele era um gentio. E o texto continua dizendo que esse era um homem que costumava orar e dar esmolas. Mas a palavra diz que era tudo em honra a Deus. Então eu trouxe essa mensagem do centurião Cornélio para tentar traz uma reflexão acerca do tema dessa noite. A obediência nos faz conhecer a Deus, porque aparentemente para o povo judeu, o gentil era um povo excluído. Era um povo desobediente, que não temia a Deus, e muito pelo contrário, ele blasfemava contra Deus, ele ridicularizava os dias santos, os alimentos consagrados e tudo mais. Mas lá no versículo 1, se os irmãos puderem me acompanhar, vai dizer assim: e havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte romana, da corte italiana, um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase à hora 9 do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, dirija para Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: o que é isso, Senhor? E ele disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para um memorial diante de Deus. Até aqui, irmãos, por enquanto. Amém? Então, observe. Um homem que não era judeu, no entanto, temia a Deus e buscava agradar a Deus. Ou seja, ele vivia em obediência à palavra que estava no seu coração de entendimento de Deus. Vocês lembram que lá no início da carta de Romanos, Paulo vem dizer que o homem é indesculpável, que tanto os judeus que receberam a lei escrita, como os gentios que receberam a lei em seu coração. Então, portanto, irmão, aqui é um clássico exemplo de que todo homem tem conhecimento de Deus. Porque no meio romano, poucas pessoas temiam a Deus, buscavam a Deus. E olha só o estilo de vida que esse homem levava. Ele era temente a Deus, ele dava esmolas, não para agradar as pessoas, não para inflar o seu ego, mas em oferta a gratidão a Deus.
e ele vivia em jejum. Olha que interessante. E o Senhor, por parte do Senhor, um anjo lhe disse que tanto o jejum quanto as esmolas deles tinha subido a Deus como um aroma suave e agradável. Isso é um tipo de adoração espiritual que agrada a Deus. Aquela que vem do coração, que vem da alma. Isso é obedecer o chamado de cada um, que cada um tem dentro do seu coração. Independente se lhe foi apresentado o salvador ou não. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor tem os seus, Ele escolheu os seus. Independente de classe social, nação. Nós já tínhamos falado bastante sobre essas coisas. E se os irmãos observarem, eu gostaria que os irmãos fossem lá para o verso 30, que vai dizer assim. No verso 30 diz: E disse Cornélio: há 4 dias eu estava jejuando até esta hora, e a hora 9, e eu orava em minha casa. E eis que um homem em vestes brilhantes se apresentou diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória à vista de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Interessante que aqui Cornélio já está relatando a visão dele para Pedro. O anjo mandou chamar Pedro, uma autoridade levantada por Deus para levar as boas novas, para levar as boas notícias, para levar a palavra de arrependimento para as pessoas. Não somente para os judeus, mas por todas as pessoas em todo o mundo. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? A pessoa, quando ela é chamada, escolhida por Deus, a verdade vai até ela. Deus move pessoas para que o verdadeiro evangelho alcance aquelas pessoas, para que elas não andem no caminho errado, para que elas sejam norteadas, para que elas sejam evangelizadas e entendam que a salvação vem através de um homem, que é Jesus Cristo. E assim ocorreu. E no 33 vai dizer o seguinte, se os irmãos observarem: E imediatamente mandei chamar-te, e tu fizeste bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir todas as coisas que te foram ordenadas por Deus. Olha só que interessante, o entendimento de Cornélio. Cornélio, irmãos, ele jejuava, ele orava, ele dava esmolas. E o que ele pedia nessas orações? Pelo contexto, não diz que ele pedia bens materiais. Pelo contexto, não diz que ele pedia bênçãos materiais para sua família, como emprego, posição social. Não, observe. O anjo diz que as coisas que ele fazia chegaram até Deus. Deus lhe disse o que fazer, através de um anjo, que chamassem a Pedro. E ele diz: nós estamos todos diante de Deus. Ele cria na presença de Deus naquele lugar. E Pedro, já orientado pelo Espírito Santo, trouxe as boas novas para Cornélio e sua família. Aí ele fez o relato inteiro, nós já sabemos da história, de que Jesus veio como filho unigênito, filho do Pai, sofreu, pagou o preço nos nossos lugares. Interessante que o que Cornélio almejava, o que Cornélio buscava, era conhecimento da verdade. Porque o chamado de Deus ele já tinha no seu coração. Ele e a sua casa já temia e buscava as coisas de Deus. Mas Deus lhe envia um anjo para falar diretamente com ele, para que ele busque um ungido para orientá-lo. Interessante, irmãos, que se os irmãos buscarem no versículo 44, ele vai dizer: enquanto Pedro falava, ainda essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram as palavras. E surpreenderam-se os que criam na circuncisão, e muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios haviam sido derramado o Espírito Santo. Então, observe esse detalhe. Pedro estava falando, e o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas, todos estavam ali reunidos. Então é necessário, irmãos, de acordo com o texto, que nós nos reunamos em nome do reino para falar das coisas do reino em prol da adoração a Deus.
Porque o Espírito Santo se faz presente diante daqueles que buscam adorar o Deus em espírito e em verdade. É isso que nós temos buscado fazer em nossas reuniões, em nossos momentos de estudo. É ter conhecimento da verdade, para nos tornarmos mais íntimos a Deus. E a gente buscando essa intimidade da parte de Deus, Deus também vai se achegar a nós. E nós vamos ser capacitados para obedecer as suas palavras, o seu entendimento. Interessante que mais adiante, quando Pedro relata esse acontecimento para os seus amigos, para os outros apóstolos, é citado o seguinte: interessante que aos gentios também lhe foi dado a palavra de arrependimento para a vida eterna. Então a palavra de Deus, irmãos, é para provocar nas pessoas o quê? Arrependimento. A palavra de Deus, o intuito da palavra de Deus é levar a verdade de que nós somos caídos. Nós necessitamos de um Salvador. E esse Salvador foi apresentado para o centurião com sua família. E todos eles foram cheios do Espírito Santo porque eles já buscavam isso. A palavra vai dizer que aquele que tem, vai ter mais. E aquele que não tem, até o que não tem vai ser tirado dele. Então, se você tem fome e tem sede de Deus, da palavra de Deus, busque, irmão, busque na sinceridade. O que eu aprendo com a história do centurião, irmão? Eu não vou me demorar. Que, embora o centurião romano estivesse no mundo, trabalhasse no mundo, fosse, entre aspas, submisso às ordens do homem, do mundo, mas o mundo não vivia nele. Ele separava as coisas do seu ofício da sua vida espiritual. Ele não era consumido como os demais soldados, que tinham a fama de homens maus, ruins, que maltratavam as pessoas. Ele buscava temer a Deus em tudo que ele fazia, de acordo com o contexto. E fazia mais ainda. Ele jejuava em prol de quê? Da experiência com Deus. Por que ele dava esmolas? Porque isso agradava a Deus, que ele aprendeu. Ele não era um judeu. Ele não era versado na palavra. Ele não frequentava as sinagogas. Mas ele temia a Deus. A Bíblia diz que ele temia a Deus. Isso mostra, irmão, para mim e para você, que a religião não significa ponto de salvação. Deus, ele chama os seus que ele escolheu de antemão, antes que o mundo fosse fundado. E a verdade absoluta vai chegar a cada um no momento certo. Deus tem os seus meios de alcançar cada irmão, cada servo, cada filho, cada um que ele escolheu. A história de Cornélio, ela vem aqui na Bíblia para inspirar a mim e a você, de que não importa qual o lugar que você esteja, Deus está te vendo. Não importa o que você está fazendo em oculto, Deus está vendo. Busque as coisas do alto. Busque as coisas do alto. Porque certamente, irmão, há uma recompensa para cada pessoa, tanto para o ímpio, quanto para o que foi justificado, para o justo. Uma grande diferença, irmão, para nós que cremos na salvação através de Jesus Cristo, é que todos, tanto ímpio quanto justos, vivem doenças, mazelas, momentos felizes e tristes. Todos nós morreremos. A diferença é que aquele que não crê em Deus, acabou aí. E nós não. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos que a morte é apenas o início de uma vida eterna ao lado do Pai. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade. E a obediência a Deus, a palavra de Deus, ao ensinamento de Deus, irmão, é que vai fazer com que nós o conheçamos mais. Então, a experiência de Cornélios, ela trouxe um brilho maior para Pedro, para os apóstolos, que ficaram espantados. Nossa, até os gentios, Deus levou a palavra do arrependimento. Ou seja, Deus tem os seus escolhidos em todos os lugares. Nós apenas temos que obedecer a palavra de Deus e pregar. A palavra que desperta, o Senhor que escolhe, o Senhor que capacita. Amém, irmãos? Agradeço pela oportunidade. Equipe de louvor, para estar dando ao Senhor. Irmão Franco, se puder orar pelo projeto dessa noite, agradeço.
Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, Senhor, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Agradeço a oportunidade. Graças a Deus, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar pela leitura dessa noite, pastor Marconel. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa. Neste momento, ó Deus, em que a tua palavra será ministrada, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos instruir na tua palavra. A tua palavra é manancial de vida. Nós queremos, ó Deus, pautar as nossas decisões conforme a tua palavra, conforme as tuas escrituras, para a glória do teu santo nome. Abençoa, Deus, a vida do pastor Marconel. Continua, Pai, usando a vida dele para trazer os ensinamentos da tua palavra, à tua igreja. Que ele possa, Deus, a cada dia mais ser instruído pelo teu Santo Espírito. E assim, ó Deus, que o teu nome seja glorificado através das nossas atitudes, através, ó Deus, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, de acordo com a tua palavra. Abençoa, e é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos dar continuidade às exposições aqui no livro de 1 João, dando sequência aos nossos estudos, às nossas pregações. Como o pastor Júnior trouxe, essa noite nós vamos falar sobre obediência e sobre o conhecimento de Deus, né, que estão ligados intimamente. Então gostaria que os irmãos já abrissem comigo
Primeira carta do apóstolo João. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, do verso 1 até o verso 6. 1 ao verso 6. Amém? 1 João, capítulo 2, versos 1 ao 6. Como o pastor Júnior já trouxe, vamos falar sobre a obediência. Falaremos sobre esse tema tão importante e, claro, dentro do contexto da carta do apóstolo João. Nós já sabemos, né, já apresentamos a carta, já falamos do contexto, mas só para nós lembrarmos aqui rapidamente, João está escrevendo ali no final do seu ministério, provavelmente ali próximo do ano 100 depois de Cristo, e ele está escrevendo a uma igreja que está sendo atacada por membros daquela igreja com uma visão diferente, com uma teologia diferente. Essa teologia é conhecida na história da igreja como gnosticismo, que é um erro, uma heresia, que tem várias vertentes. Dentro dessa heresia principal, saíam várias vertentes, muitas delas como Jesus não sendo Deus, não sendo divino, Jesus não vindo em carne, ele sendo espírito, o homem como sendo espírito e carne, na sua carnalidade ele não pecava, mas na sua espiritualidade ele era santo. O homem, ele não poderia pecar, porque a partir do momento que ele estava com Deus, tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele faria, tudo aquilo que ele ia produzir de forma externa era santo, era santificado. Então existiam várias vertentes que foi criada basicamente dentro dessa igreja que o apóstolo João escreve e que ele combate firmemente. Por isso que nós vimos que ele já inicia no capítulo 1 falando sobre a deidade de Jesus, falando que Jesus é Deus, que no início nós o vimos, nós o apalpamos, que ele era a palavra. Ele vai dizer isso no capítulo 1. Mais adiante ele vai falar sobre a comunhão, né? Também contra os gnosticismos, também contra aquele povo gnóstico que estava apresentando uma vida separada de santidade. Uma santidade que era somente espiritual, mas que não se refletia em obras. E ele ataca isso no final do capítulo 1, dizendo que para nós termos comunhão com Deus, se nós dissemos que temos comunhão com Deus, nós precisamos andar na luz, não em trevas. Nós precisamos mostrar de forma prática que somos filhos de Deus. E aqui, não diferente, capítulo 2, ele vai continuar falando sobre a importância de andarmos na santidade. A importância de mostrarmos como seres, como criaturas de Deus transformadas e mostrarmos que nós fomos transformados por Cristo. A importância de nós guardarmos os mandamentos de Deus e demonstrarmos com isso que nós conhecemos a Deus. E nós vamos ver que a obediência, que é o tema dessa noite, que nos faz conhecer a Deus, está de forma implícita e explícita nesses versos. Que ele vai mostrar que nós conhecemos a Deus através da obediência. Que quando nós obedecemos a Deus, nós estamos mostrando que o conhecemos. Nós estamos mostrando que o amamos. Nós estamos mostrando que temos essa comunhão com Ele. Em outras palavras, como nós dizemos aqui, nesta época, a linguagem de amor de Deus, né? Parafraseando aqui o que nós conhecemos, a linguagem do amor de Deus não é palavra, não é confessionalidade, não é sentimento. A linguagem do amor de Deus é obediência. É isso que ele vai dizer nesses versos. Então, para nós começarmos, verso 1, ele diz assim, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se algum homem pecar, nós temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira que ele andou. Amém? Esse verso é
os versos são muito importantes, principalmente no dia de hoje, irmãos. Assim como ele já começa no capítulo 1, fazendo a separação sobre trevas e luz, sobre aqueles que são de Deus andam na luz, sobre aqueles que são de Deus, eles devem viver de acordo com o que Deus é. Nós devemos ser santos porque Deus é santo. Nós devemos nos separar das trevas porque Deus é luz. Assim como ele diz tudo isso no capítulo 1. No capítulo 2 ele já vem falar sobre o pecado. Sobre esse lado do gnosticismo que diz que nós não pecamos. E ele vai dizer, nós pecamos sim. E se você diz que não peca, você mente. Porém, quando você peca, e aquele que é conhecido de Deus, aquele que obedece a Deus, ele peca, se arrepende e tem um advogado justo, Cristo Jesus, que intercede por nós. Mas isso não nos dá a liberdade de continuar pecando. Isso não nos dá a liberdade de desobedecer, de não guardar os seus mandamentos. É basicamente isso que ele vai dizer nesses versos. Então, no verso 1, para nós entrarmos a fundo, ele continua. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E nós já dissemos aqui que o apóstolo João estava provavelmente ali no final de sua vida, quando ele escreve esse texto, provavelmente na velhice, e ele trata a sua igreja, ele trata aquela igreja que foi fundamentada, ele trata aqueles cristãos que foram fundamentados, que foram doutrinados como filhos. Isso vai mostrar o cuidado que ele tem como pastor da igreja, o cuidado que ele tem como o ser humano que foi colocado como autoridade naquele local para ensinar. Ele chama aquelas pessoas de filhos, meus filhinhos. Estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Esse termo filhinhos aqui no grego transmite ternura, irmãos. Ele está chamando aquela igreja, chamando aquele povo com o amor de pai. Chamando a atenção como se um pai chamasse a atenção daquele povo. Vocês estão errando nessa doutrina. Vocês estão dando crédito a uma heresia, a um erro, a algo que não foi ensinado aí entre vocês. Mais à frente, em versos mais à frente, ele vai dizer, esse povo, eles saíram do meio de nós, mas o que eles fizeram só mostra que eles nunca foram dos nossos. A gente vai ler isso posteriormente nos estudos à frente. Mas João vai deixar claro que o povo que surgiu com esse ensinamento é um povo herético, é um povo que não está na verdade, que não está em comunhão, que não conhece a verdade de Deus, que não foi submetido à regeneração. E Romanos capítulo 6, verso 12 já dizia, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não peque, é a mesma coisa. João, escrevendo o Evangelho, dizia, nem eu também te condeno. Jesus dizendo para aquela mulher, vai e não peques mais. Existe um limite de pecado. E quando eu falo limite, existe um momento que você entende que o pecado ele não é saudável, que o pecado ele tem que ser tirado da sua vida. E esse momento, a gente só entende a partir do momento que a gente se converte. Foi assim com aquela mulher adúltera, foi assim com os apóstolos, foi assim comigo, foi assim com você. Quando você entendeu que é o pecado o problema de tudo, que é ele que nos separa da santidade de Deus, é ele que causou tudo isso, nós começamos a tratar o pecado como pecado, nós começamos a tirar o pecado da nossa vida. Porque nós percebemos que o pecado atenta contra a santidade de Deus. E ele diz isso, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Olha que interessante, né? Está dando autoridade na escrita dele, na palavra dele, na carta dele, para que essas pessoas entendam que pelas escrituras, pelo aquilo que ele está fazendo, que o pecado é errado. A fundamentação aqui que o apóstolo João está mostrando é que o pecado ele não deve ser levado em consideração sob qualquer maneira, de qualquer forma, sob qualquer pretexto. Eu estou escrevendo essa carta para que vocês não pequem. É isso que ele está dizendo. A santidade aqui que ele está dizendo não é opcional. Abandonar o pecado não é opcional. Jesus não traz possibilidades. Ele traz uma ordem. Vai e não peque mais. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. É sempre no sentido de você abandonar o que você era. É sempre no sentido de você entender que você é um pecador, que você era um pecador, e que a partir do momento que você é chamado por Cristo, a partir do momento que você é convertido, você precisa entender que não deve pecar mais. O apóstolo João está reforçando essa responsabilidade ao chamar os crentes a uma vida
de domínio do pecado. Eu estou escrevendo a vocês para que vocês não pequem. E além disso, o verso está mostrando que os escritos aqui dele, dos apóstolos também, né, e não somente dele, não somente dos apóstolos, como toda a palavra do Senhor, e nós sabemos disso, são sempre no sentido de obediência, sempre no sentido de ordenança. Não faça isso, faça aquilo, assim não pode, assim pode. E tudo é feito para que eu e você possamos andar em santidade, para que eu e você possamos conhecer a Deus. E nós conhecemos a Deus quando nós obedecemos. Em outras palavras, quando nós guardamos os seus mandamentos. Em outras palavras, quando guardamos as suas palavras no nosso coração. O objetivo aqui maior da palavra de Deus é que eu e você possamos conhecer a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, nós conseguimos identificar o pecado. Quando nós conseguimos identificar o pecado, nós conseguimos, através do Espírito Santo, abandonar esse pecado. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Aí agora ele coloca a possibilidade. Ele continua. E se alguém pecar, por que ele continua e se alguém pecar? Porque João sabe, irmãos, que nós estamos no mundo e nós estamos sujeitos a tropeços. Quantos exemplos nós vimos aqui na palavra do Senhor de tropeços de apóstolo? O principal deles é Pedro. Quantas vezes Pedro tropeçou? Não só quando ele estava com Cristo, mas posteriormente. Nós lemos em Gálatas, né, o apóstolo Paulo dizendo que repreendeu Pedro publicamente porque Pedro estava sendo hipócrita, lembra dessa passagem? Porque se sentava à mesa com os judeus, com os gentios, e quando os judeus chegaram, ele saiu daquela mesa com medo do que aquelas pessoas iam dizer. Perceba, as pessoas tropeçam, as pessoas erram, pecam, mas esse pecado, esse tropeço, ele é algo que acontece esporadicamente, não é contínuo. Nós pecamos. Ele diz, e se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então aqui ele está desmentindo duas coisas dos gnósticos, né? Primeiro, não somos perfeitos. Não temos como adquirir o perfeccionismo santo aqui na Terra. Não temos. Nós não somos santos separados do pecado de forma completa. O pecado ainda está no nosso meio, ainda está na nossa carne. Por isso que é necessário que o homem milite, que o espírito milite contra a carne, que você mortifique o seu pecado. É isso que a Bíblia nos apresenta. Essa é a primeira verdade que o apóstolo João está apresentando. Não existe perfeição santa. Se alguém diz que é perfeito, erra em alguma coisa. O Tiago diz isso. Alguém diz que é perfeito, mas peca no falar, né? Peca em outros, peca na mentira. Não existe nenhum ser humano perfeito. Porém, o pecado ele vai deixando de ter força e você vai o abandonando. E é uma caminhada. E se alguém pecar, nós temos um advogado. Jesus Cristo, o justo. Aqui o João está reconhecendo a realidade de que, embora nós busquemos a santidade, embora nós não queremos pecar como cristãos, esse pecado ainda está em nós e nós estamos sujeitos a ele. Muitas vezes nós vencemos o pecado e muitas vezes nós deixamos que esse pecado nos vença. Muitas vezes nós matamos o pecado, mas muitas vezes quando nós percebemos nós já pecamos. Muitas vezes nós fazemos de tudo para não errar e quando nós percebemos já erramos. João sabe dessa dualidade de espírito e carne. O mesmo Deus que instruiu Paulo, Pedro, Tiago, instruiu João. Ele é apóstolo, ele sabe dessa realidade. Interessante aqui que ele diz, e se alguém pecar, estou escrevendo para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, aí ele traz um conforto. E é interessante que a gente se apegue a esse conforto, irmão. Porque muitos têm andado na palavra, muitos são convertidos, muitos têm vivido uma vida de santidade. E quando pecam, se desesperam. E quando pecam, se desesperam ao ponto de não querer a reconciliação. Se desesperam ao ponto de tirar a sua vida. Eu estava vendo semana passada o número de pastores, o número de líderes que têm se matado está crescendo cada vez mais. Porque as pessoas elas estão comprando a ideia de perfeccionismo, de santidade completa.
né? E não existe isso aqui neste mundo ainda, irmãos. Nós estamos propensos a errar. Nós somos propensos a pecar, a tropeçar. Mas nós precisamos saber que existe reconciliação. Nós precisamos saber que precisamos nos arrepender de novo. Precisamos voltar para Deus, voltar para Cristo. Olha o que ele diz aqui. Existe um advogado, existe um justo. E essas duas palavras é importante. Eu quero que os irmãos marquem na Bíblia que essas duas palavras aqui é importante que João coloca. Se alguém pecar, nós temos um advogado. Advogado, no grego, paráclitos, significa exatamente o advogado de hoje. Exatamente a função. Que função é essa? Aquele que é chamado para estar ao seu lado quando você é réu em algum julgamento. João está dizendo assim, acalme-se. Não é para pecar. O pecado não agrada a Deus. O ser humano, ele precisa viver convertido, se transformando e se santificando sem pecado. Porém, quando você pecar, e aqui ele diz, e se alguém pecar, aqui é uma possibilidade, se alguém pecar, por quê? Porque existe essa possibilidade, você tem um advogado. E esse advogado, ele é um mediador, é aquele que vai te defender, é aquele que vai levar a sua própria justiça. Jesus Cristo, o justo, e o justo aqui está mostrando exatamente a perfeita justiça de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Entenda uma coisa, quando o advogado vai te defender aqui nos tribunais da vida, ele vai te defender, ele usa os argumentos, os álibis da sua vida. Ele não se utiliza para te salvar. Esse é o nosso mundo. Se você vai a um julgamento e você é réu, e existe um advogado te defendendo, o advogado vai atuar com um álibi na tua vida. Ó, a pessoa X, o Marconel, não estava nesse local neste momento. O Marconel não fez isso por isso. O Marconel fez isso por aquilo. Perceba, sempre o advogado vai utilizar a própria pessoa. Vai utilizar a vida da própria pessoa. Vai utilizar os meios, os atos daquela própria pessoa para salvar aquela pessoa. Não é assim que é utilizado hoje em dia? O advogado não pode se colocar, ele está ali só para se defender. Mas esse justo aqui não. Esse justo aqui é diferente. Ele é um advogado que ele não vai utilizar a sua vida. E é isso que a gente precisa entender. O que João está dizendo é que nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, e esse justo aqui tem essa conotação, esse contexto, de que ele não usa a sua justiça, ele não usa os seus atos, ele não usa os seus méritos para que você seja salvo. Ele vai chegar lá e ao invés de um advogado normal que diz, Marconel fez isso e por causa disso ele vai ser liberto. O Marconel, não. Esse advogado aqui vai dizer, o Marconel fez isso realmente. Porém, a minha justiça, a responsabilidade é chamada para ele. Porém, o que eu fiz na cruz o liberta. O que o João está dizendo é isso. Se alguém pecar, nós temos um advogado. E esse advogado não vai ficar colocando na mesa o que você fez de bom e o que você fez de ruim e apresentando a Cristo. Esse advogado não vai levar você a Deus com as suas boas obras e com as suas más obras. Esse advogado não vai ser apenas um interlocutor que me dá aqui suas boas obras na balança, suas más obras e vamos ver o que vai dar. Não, esse advogado, ele vai pegar a sua queda, ele vai pegar os seus pecados, ele vai pegar aquilo que você tem e vai falar assim, tudo isso é verdade, porém eu morri na cruz para isso. Os atos deles aqui, tudo que ele fez aqui são anuláveis. Nada disso aqui vai garantir a salvação dele. Porém, a justiça vem de mim. É isso que a Bíblia diz, Cristo, nossa justiça. É exatamente isso que ele está dizendo. E se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o justo. E esse justo está mostrando a justiça de Cristo, que é colocada sobre nós. A nossa conta, para nos salvar. Romanos traz isso. 8,34 diz, Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E Hebreus, capítulo 4, verso 15 e 16 diz, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. É esse Cristo que está comigo e com você,
quando pecamos, quando erramos e quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Então Jesus aqui, ele é o advogado perfeito, porque sendo justo, sendo imaculado, ele não apenas pede misericórdia. Ele não vai a Deus pedindo somente. Ele não vai a Deus rogando misericórdia por mim e por você. Ele apresenta a sua própria justiça em favor do crente. Ele se apresenta como meio ali de salvação. E nós precisamos ter essa certeza, irmãos. Se nós cremos nesse Cristo. Então, a garantia segura da aceitação de que eu e você temos diante de Deus, essa garantia segura de que eu e você seremos aceitos diante de Deus, essa garantia é Jesus, o intercessor, o mediador, o justo. É isso que João está dizendo aqui. E qual é essa aplicação para nós aqui nesse verso inicial? Primeiro, nós precisamos viver uma vida de santidade, mas sem perfeccionismo legalista. Isso é importante. Quantos de nós já erramos porque nós tentamos ser perfeitos legalistas? Já percebeu que existem igrejas que se preocupam mais com os usos e costumes do que se a palavra é implantada, do que se o princípio está em você, do que se você conhece verdadeiramente a Cristo? Se preocupa mais com os estereótipos, com os erros, do que se você está andando no caminho correto, do que se você está sendo limpo pela palavra, pelo Evangelho, se você conhece a Cristo verdadeiramente. Então, irmãos, embora nós devamos lutar contra o pecado, e isso é responsabilidade de cada cristão, nós sabemos que ainda tropeçamos. E nós precisamos confessar os nossos pecados regularmente. João já disse isso no verso 9 do capítulo 1. Lembra no verso 9? Ele diz lá, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, de novo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós precisamos viver andando em santidade, porém sem a preocupação de ser perfeito, porque nós não somos, porque nós caímos, porque nós erramos. Mas nós precisamos ter a certeza de que há um justo juiz, de que há um mediador, há um advogado que se compadece de nossas fraquezas quando nós nos arrependemos e apresenta o nosso perdão, apresenta as nossas culpas diante de Deus. João está dizendo isso nesse primeiro verso. Outra aplicação é que nós precisamos descansar na segurança de ter Jesus Cristo como advogado. Nós não temos um advogado, irmão, que pode perder uma causa. Nós temos um advogado que já ganhou a causa. Nós temos alguém que vai nos defender não de acordo com aquilo que nós somos, mas de acordo com o que ele fez. Nós temos um advogado que vai nos defender perante o tribunal de Deus, não pelo que nós éramos, não pelo que nós fizemos, mas pelo que ele fez na cruz. Por quem ele comprou. Então a segurança de ter Jesus precisa trazer descanso para nós. Descanso para nossas almas. Quando o diabo nos acusar, como está em Apocalipse 12, nós precisamos lembrar que só tem ele. E ele é o único que é possível para nos purificar de todo pecado, nos apresentar imaculados, santos diante de Deus. Isso precisa trazer descanso para mim e para você. Outra aplicação, para a gente ir para o verso 2, é que nós precisamos aproximar de Deus com confiança. Nós precisamos saber que Jesus, ele é aquele que intercede junto ao Pai e não intercede pedindo, implorando misericórdia. Ele intercede como alguém que já tem o favor. Intercede como alguém que já ganhou a vitória da morte. Alguém que já comprou. Alguém que já tem esse favor diante de Deus. Ali não é um pedido, a intercessão que mostra que quando Cristo intercede por nós, não é a mesma intercessão que tem eu intercedendo por alguém, você, a igreja intercedendo por um irmão. Não é essa intercessão, não é um pedido somente, não é uma súplica. A intercessão de Cristo para com Deus é simplesmente ele mostrando que já foi feito na cruz aquilo que era necessário para que ele comprasse todo o povo de raça, língua, nação, debaixo do seu sangue. E que isso já foi feito.
É esse tipo de intercessão. Então nós precisamos ter essa confiança. Essa confiança precisa estar no meu e no seu coração. Precisamos confiar em Cristo Jesus como nosso advogado, justo e fiel. João nos ensina aqui que nós devemos buscar santidade. Mas quando falhamos, nós temos Cristo. O verso 2 ele continua dizendo: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não pelos nossos pecados apenas. Em algumas versões está assim: e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Primeiro ponto, vamos por partes, né? Mas esse verso aqui ele é utilizado, já adianto, e é um verso utilizado para aqueles que defendem o universalismo. E é utilizado de forma errada. Mas vamos por partes. A primeira parte ele diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele quem? Jesus Cristo justo. Verso anterior. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. O que significa propiciação? A gente já sabe, né? O pastor Rafael já trouxe aqui em Mateus. Em outras pregações nós já trouxemos também. Propiciação significa um sacrifício que traz paz, aplaca a ira de Deus. Traz paz, remove a culpa do pecado. Então ele é a propiciação pelos nossos pecados. Esse termo aqui aponta para a obra de Cristo na cruz. E aponta para a obra de Jesus no Calvário, a sua morte, onde ele satisfez a justiça de Deus, onde Isaías vai dizer que pelas suas feridas nós somos sarados, onde vai dizer que agradou a Deus moê-lo como sacrifício, onde Cristo morreu uma vez só por todos aqueles que nele creem. Então ele é a propiciação pelos nossos pecados. No Velho Testamento, quando matava o cordeiro pela propiciação dos pecados do povo, era matado o cordeiro, era pego aquele sangue, era aspergido ali sobre o povo para demonstrar de forma prática o que acontece de forma espiritual. E hoje acontece de forma espiritual isso. O sangue que foi derramado na cruz, ele é aspergido, nós já vimos isso, ele é aspergido no povo de Deus, na sua igreja. Ele é aspergido naquele que crê nele. Então ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que João está falando? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Que contexto? Contexto da igreja. Está escrevendo para aquela igreja. E aí ele diz, ele vai continuar, e não somente pelos nossos. Por quê? Porque Cristo não morreu somente pela igreja em Éfeso. Cristo não morreu somente pela igreja em Roma. Cristo não morreu somente pela igreja em Jerusalém. Cristo não morreu somente pela igreja em qualquer século, irmão. Cristo não morreu somente pelos nossos pecados. É isso que João está dizendo. O contexto é esse. E o que que nos apresenta aqui? Ele reforça a obra de Cristo. Não se limita aqui a um pequeno grupo, a um local, a uma região. A obra de propiciação, o sangue dele é aspergido de forma maior, de forma mais abrangente. Os nossos aqui, ele está se referindo aos crentes lá naquele contexto. E nós podemos falar, não somente aos nossos aqui, mas também em todo mundo. Onde há igreja, onde há um povo que crê, onde há um povo que o confessa, que guarda os seus mandamentos, a obra de Deus está sendo feita, o sangue de Cristo está sendo aspergido. Não está limitado a uma região, a um local. É isso que ele está dizendo aqui. A propiciação, ela é a base objetiva do perdão, dos nossos pecados, e não somente dos nossos. Ouça, irmãos, entenda. A propiciação, ela é a base objetiva do perdão. Por que eu falo isso? Porque muitas religiões pregam formas subjetivas, diversas, de perdão. É verdade ou não é? Quantas religiões dizem que para você ser perdoado, você tem que fazer isso, isso, isso? Para você ser perdoado, você precisa fazer aquilo. Para você ser perdoado, você precisa ir a tal pessoa, aquela pessoa precisa fazer aquilo para você e você será perdoado. Para você ser perdoado, você precisa fazer isso, orar aquilo, rezar aquilo. É assim ou não é? O perdão, ele se tornou subjetivo. A propiciação não, ela é objetiva. Nós somos perdoados por uma só ato, que é o sangue de Jesus na cruz. Só. Esse é o perdão. Nós não somos perdoados por nenhum outro ato. Quando nós
nós pedimos perdão para Cristo e nós nos arrependemos, nós estamos pedindo perdão e o sangue de Cristo nos lava. É esse o entendimento da igreja. A propiciação, ela reforça que o perdão ele é algo objetivo, ele é algo certo. Sem sacrifício não existe perdão de pecados. Sem sacrifício de Cristo não há perdão de pecados. Não importa o que você faça, não importa a religião que você esteja, não importa quem ore por você, não importa quão caridoso você seja, o perdão ele é objetivo. É a propiciação dos nossos pecados. E não somente pelos nossos, como ele diz aqui. E a morte de Cristo já tem um efeito aqui redentor específico em quem? Naquele que crê. Naqueles que são chamados ao arrependimento. Naquele que ouve as palavras de Deus, o seu coração é aberto e mudado. Como o anjo diz a Maria, ele será o Salvador e vai salvar muitos. Ele vai salvar muito povo. Ele vai salvar muitas pessoas. E aqui existe um erro, né? Principalmente nessa última parte. Quando ele diz, mas também pelos pecados de todo mundo. João aqui não estava se preocupando com o universalismo. Por quê? Porque nessa época nem existia essa doutrina errada ainda. A preocupação dele era mostrar que os pecados de Cristo não eram derramados somente naquele lugar. Somente para aquele povo. Naquela era. Somente nos apóstolos, somente nos discípulos. A propiciação, o poder redentor e salvífico de Cristo é derramado no mundo. Para aquele que crê. Para aquele que é regenerado. O universalismo erra, irmãos, ao entender que esse texto, esse verso, está falando que todo mundo ele é perdoado através do sacrifício de Cristo. E o texto não está dizendo isso. Porque se eu olho para o texto, tiro esse texto do contexto, e só existe esse texto sobre esse assunto na Bíblia, eu poderia até tentar entender dessa forma. Porém, existe um contexto, existem outros textos, existem outras passagens, existem outros apóstolos que mostram que o mundo e o todo aqui não é o mundo completo, mas o povo em todo o mundo. Povos em qualquer lugar. Pessoas em qualquer lugar. Que são convertidas e são salvas e têm os seus pecados perdoados. Mas também pelos pecados de todo mundo. É isso que ele está dizendo. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Diz assim, falando sobre Cristo, pois fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Exatamente esse contexto. Com o sangue de Cristo, Jesus comprou pessoas, crentes, verdadeiros cristãos, de todo povo, tribo, língua e nação. João capítulo 11, o próprio João escrevendo no verso 51 diz, Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. O mundo aqui, o todo mundo, conectado aos pecados, conectado à propiciação, são as pessoas, são aqueles que creem em Deus, aquelas pessoas que são convertidas, que estão dispersos em vários locais, em várias épocas, em várias nações, vários tipos de povo, vários tipos de sangue. É esse o entendimento bíblico. Então João não está pregando o universalismo, pelo contrário, ele está pregando contra o gnosticismo. E o gnosticismo trazia para si uma classe especial de conhecimento com Deus. Através de Cristo, através de conhecimento, através de obras, enfim. O contexto é esse, é contra o gnosticismo. E João, ele prega exatamente dessa forma. Então o mundo aqui se refere à extensão do plano de Deus. A expiação de Cristo não se limita a um grupo étnico. A expiação de Cristo não se limita a uma nacionalidade. A expiação de Cristo não se limita a um tipo de povo. Ela está a todos os eleitos, em qualquer época, em qualquer povo, em qualquer nação, em qualquer língua. É isso que João está dizendo. Se você crê em Cristo, e mais à frente ele vai continuar, a gente vai ver, o contexto vai continuar. É verdadeiro aquele que mantém conexão com Cristo. É de Cristo aquele que mantém as palavras de Cristo. Aqueles que não têm a palavra de Cristo não é de Cristo. Então João não está ensinando aqui o universalismo, mas enfatizando
que a redenção não é restrita a judeus, enfatizando que a redenção não é restrita àquela igreja, enfatizando que a redenção não é restrita àquele povo, àquele pensamento gnosticista, àquele local onde ele está escrevendo, mas sim a todos aqueles que creem. Aplicações rápidas desse verso. Nós precisamos descansar na obra completa de Jesus. Assim como a propiciação de Cristo, ele removeu a culpa e a ira divina, nós podemos viver em paz com Deus. Muitas vezes nós não sentimos essa paz, né? Muitas vezes os problemas do mundo, a dificuldade, traz as dúvidas. Quando a gente cai, quando a gente erra, quando a gente está lutando contra o pecado, quando a gente acha que não tem mais forças, a gente fica com aquela dúvida. Que paz é essa? Mas percebe, irmãos, as coisas não mudam. A propiciação já foi feita, Cristo já morreu. As coisas não mudam porque você está se sentindo diferente. A nossa confiança não tem que estar naquilo que nós sentimos, naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos passando, mas naquilo que a palavra diz. A obediência não pede sentimento. A obediência não pede que você sinta para obedecer, não pede que você veja para obedecer. A obediência é muitas vezes você obedecer sem ver, sem sentir, sem estar vendo perspectiva de melhora, sem estar com esperança. A obediência é isso. A gente vai ver mais à frente, e vai falar justamente sobre esse ponto. Outro ponto, a aplicação que eu posso trazer, é que existe segurança na nossa salvação. Se Cristo é a propiciação, nós estamos seguros. Agora, se eu dependo de alguma coisa a mais para ser salvo, já não há mais segurança para mim e para você. Se o sangue de Cristo foi suficiente para que eu esteja salvo, crendo nele, eu estou seguro. Se isso não é suficiente para mim, não há segurança para mim. Então a segurança da salvação em Cristo tem que me trazer conforto, tem que me trazer confiança, tem que me trazer essa paz. Então Cristo aqui é a propiciação perfeita pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, como ele diz, mas de todos aqueles que vão crer nele, todos aqueles que creem nele. Então essa verdade aqui nos traz descanso, nos traz segurança e deve nos trazer paz também, irmãos. Verso 3, ele vai continuar dizendo, verso 3, e nisso sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Nisto sabemos. João começa aqui afirmando uma coisa interessante, né? É possível ter segurança no relacionamento com Deus. Ele diz, nisto sabemos. É uma certeza. Essa palavra sabemos aí no grego indica um conhecimento, experiência. Uma experiência com Deus. Algo seguro, que não é uma mera especulação. Eu sei. Nisto sabemos o quê? Que o conhecemos. 1 João diz assim, estas coisas vos escrevi. 1 João, capítulo 5, nós vamos estudar muito à frente. Estas coisas vos escrevi a fim de que saberdes que tendes a vida eterna. Esse saberdes é a mesma palavra utilizada aqui. Nisto sabemos. E o que quer dizer lá? Que é a mesma coisa que quer dizer aqui. Lá quer dizer que os crentes têm certeza da salvação. Você tem que ter plena certeza de que são salvos. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. É isso que ele está dizendo lá. A mesma palavra é utilizada aqui. Nisto sabemos que o conhecemos. Você tem que ter plena certeza que conhece a Deus. E como que eu conheço a Deus? Aí ele vai continuar. Nós temos plena certeza que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Como é que eu sei que conheço a Deus? Se você guarda os mandamentos de Deus. Como é que eu acho que conheço a Deus? Quando você acha que conhece a Deus é quando você acha que sabe dele, sabe dos atributos, sabe quais são as obras dele, entende de teologia, tem dom, vê anjo, fala em todo tipo de língua, mas não obedece. Conhece a Deus? Não conhece. Guarda os mandamentos? Não guarda. Faz todo o resto, então não guarda os mandamentos. Então não conhece a Deus. É isso que ele está dizendo. A palavra conhecer aqui, irmãos, implica, como nós já dissemos várias vezes, conhecimento, relacionamento íntimo com ele. Conhecer a Deus envolve aqui deleitar-se nele, né? Viver
com Ele, ter uma vida de experiências com Deus. Então você mostra e sabe, nisto sabemos que o conhecemos quando guardamos os seus mandamentos. Então João está condicionando o conhecimento de Deus à obediência prática. Interessante isso, né? Porque isso aí fica fácil para eu identificar as pessoas que conhecem a Deus. Fica fácil de identificar aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Como ele diz no capítulo 1, aqueles que andam nas trevas não são. Você precisa andar na luz, precisa confessar seus pecados. Assim também é aqueles que guardam os mandamentos. O que quer dizer isso, pastor? A pessoa pode fazer de tudo, irmão. Pode ser santa aos seus próprios olhos. As outras pessoas podem identificar aquela pessoa como santa, como uma vida santa. Mas se a pessoa não guarda os mandamentos, não vive os princípios de Deus, vive um legalismo fora da palavra, vive uma vida de achismos, ele tem zelo, como diz Paulo, né? O meu povo tem zelo, porém tem zelo sem conhecimento. Aquela pessoa que tem zelo pelas coisas, mas não tem conhecimento de Deus, não guarda o que Deus manda, essa pessoa não conhece a Deus. Essa pessoa não vive de acordo com a palavra de Deus. E guardar aqui, se guardarmos os seus mandamentos. Guardar aqui é uma palavra grega, que significa tereu. Essa palavra ela tem um significado de você observar de forma cuidadosa aquilo que foi dito e preservar isso contigo. É isso que quer dizer. Interessante, né? Parece com o que nós sabemos de guardar. O que a gente pega quando guarda? A gente pega e esconde, né? O termo grego para guardar não é assim. Quando guarda as minhas palavras no seu coração, guardar os meus mandamentos. O termo de tereu aqui no grego significa de você observar cuidadosamente. Não é você pegar e guardar. É você pegar diante de você e observar de forma cuidadosa e preservar aquilo que você está vendo diante de você. É como se você pegasse algo e colocasse diante de você o tempo todo. Diferentemente do guardar nosso, né? Quando a gente guarda, a gente esconde. Quando a gente guarda algum objeto, a gente esconde isso. A gente coloca dentro de alguma coisa, guarda de forma segura. Guardar aqui os meus mandamentos não é isso que quer dizer. É você estar com isso de forma cuidadosa, observando e preservando aquilo que você está vendo. De forma contínua. Interessante. Por quê? Porque só assim você vai viver uma vida de santidade. Só assim, quando você se deparar com algum pecado, você está vendo a palavra de Deus diante de você. Quando você se deparar com o erro, você está vendo cuidadosamente aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus não quer para você. João capítulo 14, verso 15, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mesmo sentido. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tiago vai mostrar que assim também a fé, se não tem obras, por si só é morta. Então perceba, a obediência não é a causa de você conhecer a Deus. Você conhece a Deus se obedece. Porque o que Deus te dá, o conhecimento te dá o poder para a obediência. E quando você tem Jesus, quando você tem Deus, quando você conhece a Deus, você guarda os mandamentos. Você coloca aqueles mandamentos diante de você. Você sempre está colocando ali em contraponto com o erro, com o pecado. Você está colocando, fazendo julgamento. O que Paulo chama de discernimento do bem e do mal. Você tem sempre na sua cabeça aquilo que é o correto da palavra do Senhor, e sempre as coisas ruins, as coisas do mal estão diante de você. E você está todo o tempo fazendo esse julgamento, fazendo esse discernimento, essa diferença. É isso que o apóstolo João está dizendo. Então a santificação, meu irmão, guardar os mandamentos aqui é a evidência visível da sua justificação. Só é justificado aquele que depois está guardando os mandamentos. Aquele que não guarda os mandamentos nunca foi justificado. Aquele que não guarda os mandamentos nunca teve conversão. Aquele que não guarda os mandamentos nunca teve um encontro com Deus. Aquele que não guarda os mandamentos nunca teve parte com Deus. Para conhecer a Cristo, você guarda os mandamentos. E você guarda os mandamentos quando conhece a Deus. É essa a lógica do apóstolo João. Aplicações para esse verso. Nós precisamos examinar a nossa fé. Por quê? Porque nós precisamos nos perguntar se a minha vida está refletindo um desejo
de obedecer a Deus ou não. Se eu tenho desejo pela obediência ao Senhor. Se eu só vivo de acordo com as minhas vontades, de acordo com o que eu acho. Se aquilo que Deus fala para mim fica em segundo plano. Se a minha preocupação não está em obedecer a Deus, talvez você não teve um encontro com Deus ainda. Talvez você não conheça a Deus ainda. Talvez você só tenha um conhecimento intelectual, mas não um conhecimento como o próprio pastor Rafael trouxe em Coríntios, aquela sabedoria que Deus dá de forma espiritual. O cristão verdadeiro, ele não vive em rebeldia com Deus. Pelo contrário, ele obedece os seus mandamentos. E nós precisamos entender que obediência é graça. Obediência, como muitos pregam, não é sinal de compra, não é sinal de você ser ouvido por Deus, não. A obediência é um meio de graça. O que isso quer dizer? Que obedecer não é uma tentativa de você ganhar a salvação. A obediência, na verdade, é uma resposta de gratidão, porque você já tem essa salvação. Por isso que ele falou, nisso nós sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Nós sabemos que amamos a Deus, se guardamos os seus mandamentos. Mudando aqui, né, invertendo a ordem, se nós guardamos os seus mandamentos, nós sabemos que conhecemos a Deus. Se nós guardamos os mandamentos, nós sabemos que obedecemos a Deus, que conhecemos a Deus. É dessa forma que a Bíblia nos apresenta. A obediência é graça. Então, quando nós falhamos, nós temos um advogado. E quando nós obedecemos, nos arrependemos, nós mostramos que somos filhos de Deus. Mostramos que somos filhos do Altíssimo. Então, a verdadeira evidência de que nós conhecemos a Deus aqui é a obediência aos seus mandamentos. Irmãos, você pode ver qualquer outro tipo de pessoa, qualquer ser humano que se sinta muito espiritual. Se a pessoa não vive de acordo com a palavra de Deus, não conhece a Deus. E tem muita gente que não tem conhecimento intelectual. Tem muita gente que a gente considera pessoas iletradas, pessoas que não têm conhecimento, mas que vivem a palavra. E são pessoas que conhecem a Deus. Então as pessoas que conhecem são aquelas que verdadeiramente guardam as palavras de Deus. Não basta professar fé com os lábios. Não basta dizer que é crente. Não basta dizer que aceita. Não basta dizer que é cristão, que vai para a igreja. A nossa vida deve refletir isso. Deve refletir esse conhecimento por meio da obediência ao próprio Deus. O verso 4 ele diz, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Ele só repete e agora ele acrescenta. E a verdade não está com ele. Ele fala praticamente a mesma coisa do verso anterior. Aquele que diz eu conheço, aqui João está confrontando diretamente aqueles que professam fé e não têm vida transformada. Que contexto? Gnosticismo. Não é o gnosticismo que diz que conhece a Deus de forma espiritual, um conhecimento espetacular, que eles tinham uma teologia mais apurada. E João está dizendo isso. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Está dizendo, esse povo que se levantou aí é mentiroso. Está dizendo que conhece a Deus e não está guardando os mandamentos. Conhece a Deus, mas não mantém a doutrina pavimentada de forma correta. Diz que conhece a Deus, mas não obedece. Conhece a Deus, mas não aceita Deus, Cristo como Deus. Conhece a Deus, mas diz que Jesus é Espírito. Conhece a Deus, mas não obedece a própria palavra. Confessam que te conhecem, como diz Tito, capítulo 1. Confessam que te conhecem, mas negam Deus através das suas obras. São esse povo. Ele expõe aqui a diferença entre uma confissão vazia e um discípulo de verdade. E é isso que nós temos na igreja de Deus hoje. Nós temos muitas pessoas dizendo que conhecem a Deus e não guardam aquilo que Ele manda. Nós temos muitas pessoas que dizem, inclusive pastores, líderes, que dizem conhecer a Deus e não guardam os seus mandamentos. João está dizendo que essas pessoas são mentirosas. João aqui não está passando a mão. João não está dizendo aqui, vamos ter piedade porque essas pessoas podem se arrepender. Não. João está dizendo, se você faz isso e faz aquilo,
é mentiroso. Se você diz que conhece e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E não só é mentiroso. Eu não estou dizendo que você só tem um desvio de caráter. Não só é mentiroso. Eu não estou dizendo que você tem um erro que pode ser mudado. Não. A verdade não está com ele. Estou dizendo que ele é mentiroso e não é convertido. É isso que ele está dizendo. Aqueles que afirmam que conhecem a Deus e não guardam a lei de Deus, os mandamentos de Deus, além de ser mentiroso, não é convertido. João está dizendo exatamente isso. O verdadeiro cristianismo aqui, que João está mostrando, não é apenas uma declaração verbal. É uma entrega de coração. Não é apenas dizer, é uma vida sendo transformada. O verbo guardar, de novo, nós já falamos, e não guardar os seus mandamentos, vigilância constante, saber o que Deus quer diante de você o tempo todo. O cristão, de forma verdadeira, irmão, ele não obedece de forma ocasional. Ele não obedece de vez em quando. Não. O cristão, ele está a todo tempo colocando em xeque aquilo que vem a ele e aquilo que está com a palavra. Aquilo que é apresentado a ele e aquilo que está na palavra. É isso que João está dizendo aqui. Agora, se alguém afirma conhecer Cristo, se alguém afirma conhecer a Deus, como estava naquele contexto e como está no contexto de hoje, essa declaração só é válida se essa pessoa viver de forma que condiz com a palavra. Só é válida se os seus atos mostrarem obediência a Deus. E aqui ele diz, é mentiroso. João já tinha dito isso, né? Se a gente olhar aí no capítulo 1, no verso 5, ele já tinha dito isso. Ele falou, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João já tinha dito, ele repete. Por quê? Porque é a verdade daquele momento, daquele tempo, daquela igreja e a verdade de hoje. E hoje em dia não depende mais só do gnosticismo. Hoje em dia, em todas as igrejas, e não só no meio gnóstico, mas as cristãs que dizem pregar a palavra do Senhor, vivem dessa forma. Dizem que conhecem a Deus através das suas experiências, mas não mudam de vida. Dizem que conhecem a Deus de acordo com isso, com aquilo, com visão A, visão X, mas não tem uma mudança de vida genuína. Não sabem nem o que Deus quer para a vida delas. Não entendem nem quais são os mandamentos de Deus para a vida delas. E a verdade não está nele. E aqui a verdade, no grego, refere-se não a Cristo, mas está mostrando a realidade do Evangelho. Está dizendo que o Evangelho não está naquela pessoa. Que aquela pessoa diz que conhece a Deus, mas não foi transformada pelo Evangelho. Que aquela pessoa conhece a Deus, mas que não aceita o Evangelho como ele é, que é o caso do gnosticismo. Não aceita Cristo morrendo em carne, sendo salvo, salvando pessoas dos seus pecados. Conhece a Deus, mas negam o Evangelho de Cristo. Conhece a Deus, mas distorcem o Evangelho de Cristo. Conhece a Deus, mas minam a glória do Evangelho de Cristo. São essas pessoas que João está combatendo aqui. Ele escreve no seu Evangelho, capítulo 8, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Permanecer. Então a verdadeira conversão aqui gera uma mudança real, uma mudança visível. Quem vive em desobediência mostra que na verdade, nunca conheceu a Deus. Nunca viu a Deus. Vive numa religiosidade mentirosa. Quem vive em desobediência, irmãos, por mais bonitinho que pareça ser, não conhece a Deus. É isso que João está dizendo. João está dizendo para nós aqui, como aplicação, que a obediência não é opcional. Não existe um cristianismo, pode ser que você obedeça. Hoje você obedece, amanhã não precisa. Não existe esse cristianismo. Obediência não é opcional. O cristianismo é obediência a Deus. Ele está dizendo aqui para nós que nós não podemos separar Jesus como Salvador de Jesus como Senhor. Tem gente que faz isso. Muitas igrejas hoje em dia separam Jesus do Senhor de Jesus do Salvador. Como assim? Querem o Salvador? Aquele que vai te salvar do fogo do inferno?
Aquele que vai te salvar no último dia, mas não quer o Senhor, não quer a submissão. Não quer o Jesus Senhor, aquele que você tem que abaixar a cabeça, que obedecer, que negar as suas vontades, negar a si mesmo. Jesus é nosso Senhor e Salvador. As pessoas separam. Querem só o evangelho da salvação. Não querem o evangelho da submissão. Querem só o evangelho do Cristo que vai salvar no último dia. Não querem o evangelho da negação. O evangelho de você abandonar os seus pecados. O evangelho de você abaixar a cabeça para Cristo. Se submeter à autoridade de Cristo. Aqui não. A obediência não é opcional. É isso que João está dizendo para aquela igreja e que nós precisamos trazer para hoje. Outra coisa que nós precisamos trazer de aplicação, nós precisamos evitar o auto-engano. João deixa claro aqui que palavras vazias não salvam. João deixa claro que uma vida cristã que não se concretiza na prática, uma teoria cristã, um evangelho que não se concretiza na sua vida prática, é um engano, é um erro. É um não conhecimento de Deus. É a obediência que não é um fardo, irmãos. Lembra que Jesus diz? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A obediência não é um fardo, é uma bênção. Nós deixamos de sofrer tantas e tantas coisas quando obedecemos. Por mais que nós muitas vezes achamos que a obediência nos escraviza, ela na verdade nos liberta. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós somos libertos do pecado. E o pecado é a única coisa que nos escraviza. Então a obediência ela não é um fardo para nós. O apóstolo João deixa claro que professar conhecer a Cristo sem obedecê-lo é uma mentira. A fé verdadeira vai se evidenciar na sua vida, na minha vida, por meio de uma vida moldada através dos mandamentos de Deus, através da obediência. Ele continua no verso 5, já estamos finalizando. Verso 5 ele diz: mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Olha que interessante. Já falamos da palavra guardar. Já entendemos o que significa guardar. Ele diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, e aqui não se refere a só uma obediência superficial. Nós já falamos o que significa guardar aqui. Mas aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nele, de forma verdadeira, está o amor de Deus aperfeiçoado. E a expressão amor de Deus aqui pode se referir tanto ao amor de Deus por nós, quanto ao nosso amor por Ele. O amor de Deus, esse termo, pode se referir a essas duas coisas. O que João está dizendo aqui? Que quando nós guardamos a palavra de Deus, nós verdadeiramente mostramos o amor de Deus aperfeiçoado, tanto para com Ele, como dele para conosco. É como Jesus diz assim, não basta que você me conheça, você precisa ser conhecido. Nós não apenas conhecemos a Cristo quando guardamos o mandamento, nós somos conhecidos. Quando eu falo conhecido aqui, não estou me referindo ao conhecimento de onisciência, ele conhece. Estou me referindo ao relacionamento. Estou me referindo ao aperfeiçoamento do amor, ao relacionamento entre você e Deus, entre você e Cristo. É isso que ele está dizendo. Aperfeiçoar aqui no grego significa algo, uma finalidade de maturidade plena. É um amor pleno, uma maturidade. Você vai crescendo de forma espiritual nesse amor. Eu conheço a Cristo quando eu guardo esses mandamentos. De forma que o amor dele e o meu amor a ele é aperfeiçoado. Há um crescimento, há uma maturidade. É isso que João está dizendo. Por quê? Porque o que vai mostrar que eu sou maduro na fé não é a forma espiritual que eu estou, como os gnósticos apresentavam. Tem que ser mais espiritual, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não. O que vai mostrar que eu sou maduro, que eu conheço a Deus e que Ele me conhece, é quando eu estou nele. Quando eu estou em sua palavra. É isso que ele está dizendo. Qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Então aquele que guarda as palavras de Deus, ele é aperfeiçoado com o amor de Deus. Naquela pessoa, o amor de Deus está sendo aperfeiçoado. Naquela pessoa, o amor de Deus está sendo maduro, está crescendo. É esse
o entendimento que João está trazendo. A obediência não é um meio de ganhar o amor de Deus. É pelo contrário. É uma evidência de que esse amor já está sendo aperfeiçoado. O amor de Deus está sendo aperfeiçoado tanto que eu o obedeço. Eu o conheço e ele me conhece tanto que eu o obedeço. A obediência aqui é um meio de graça, como já falamos. Onde o amor de Deus ele é aperfeiçoado. Então o que é importante para o ser humano? O que é mais importante para o ser humano cristão? A palavra. Se fizesse uma pergunta para você, o que o cristão tem que ter? É uma palavra. Muitos iam dizer dom, missão, chamar. Não, o que o cristão precisa ter? Fundamental para o cristão. Obediência. Obediência. Nós não estudamos escatologia. Mas em Apocalipse vai dizer que o remanescente, o povo remanescente, aquele povo que sobrar antes da volta de Cristo, aquele povo que será salvo, são aqueles que têm o testemunho de Cristo e que guardam os mandamentos de Deus. Em outras palavras, aqueles que obedecem. O povo remanescente, o povo verdadeiro, o povo cristão, ele é conhecido pela sua obediência. Você pode ser tudo. Se você não é obediente à palavra do Senhor, você não está em Cristo, você não está na luz, você não tem Deus, o amor de Deus não está sendo aperfeiçoado em você. É isso que João está dizendo aqui. E por que ele está dizendo? Por causa daquele povo que se levantou naquela igreja em desobediência às próprias doutrinas da palavra de Deus. Ele está falando, esse povo aí pode ser qualquer coisa, menos cristão. Pode ser qualquer coisa, menos servo de Cristo. Pode conhecer qualquer coisa, menos a Deus. É isso que João está dizendo nesse verso. Ele está dizendo, e nisto sabemos que estamos nele, no final do verso aí, né? Como é que sabemos que estamos nele? E estar nele aqui se refere à união espiritual com Cristo, né? Um dos temas centrais da teologia, nossa união com Cristo de forma espiritual. Então, um verdadeiro crente, como João está dizendo aqui, tem uma segurança interna e externa. Nisto sabemos que estamos nele. Primeiro, segurança interna, o Espírito Santo. Se você obedece aos mandamentos de Deus, a sua segurança interna é de que existe um Deus te convertendo, te transformando para que você obedeça. E a confiança externa é a prática da obediência. A interna é que Deus te faz obedecer. Ele te transforma para isso, ele te dá capacidade para isso. Ele te faz conhecer. E a prática, a segurança externa, é a própria obediência na prática. É você mostrar ao mundo, é mostrar às pessoas que você é filho de Deus através dos mandamentos, através dessa obediência. E a aplicação rápida desse verso 5, a obediência é a evidência do amor de Deus em nós. A obediência mostra que Deus está em nós. Mostra que eu conheço a Deus. E nós precisamos buscar essa obediência como um fruto da graça. Nós obedecemos porque amamos a Deus, ao mesmo tempo estamos sendo aperfeiçoados por Deus e temos a certeza de que estamos nele. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. E Deus, né, em Cristo, nos dá segurança. A segurança em Cristo está na prática da palavra. Porque eu pratico a palavra, eu mostro para mim mesmo, para o mundo, que eu estou seguro em Deus. Eu conheço a Deus e Deus me conhece, através da obediência. Então a evidência aqui de que estamos em Cristo é essa, irmãos, obediência. A obediência a Deus nos faz conhecê-lo. A obediência a Deus nos faz servi-lo. E o verso 6 ele finaliza dizendo: aquele que diz que está nele, deve andar ele mesmo. Deve andar da maneira como ele andou. Aquele que diz estar nele, deve ele mesmo andar da maneira que ele andou. Ele conclui da mesma forma. Aquele que diz que está nele, deve andar como Cristo andou. De novo, obediência. Essa frase aqui se refere àquelas pessoas que professam estar em Cristo, afirmam ser verdadeiro cristão, mas não vivem de acordo com a palavra. E aqui estar em Cristo implica não somente uma declaração verbal, como nós já falamos, viver os mandamentos. Então a verdadeira fé em Jesus produz frutos visíveis de transformação. Se você não produz frutos de transformação,
talvez você não esteja nele. E não é apenas uma profissão vazia, é uma evidência de regeneração. Assim como ele anda, né? Nós devemos andar como ele anda, ou como ele mesmo andou. Significa que nós devemos repetir os passos de Cristo. Aqui é uma metáfora para conduta diária, estilo de vida. Assim como ele anda, nós devemos andar. Efésios já falou sobre isso. Efésios capítulo 5 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou. Efésios diz isso. Colossenses fala a mesma coisa. Colossenses 2, verso 6. Portanto, assim como recebestes Cristo, o Senhor, assim também andai nele. É a mesma coisa. O cristão não é salvo pelas obras. Não é salvo pelo andar. Não é salvo pela obediência. Mas o andar, as obras e a obediência mostra que você conhece a Deus. Mostra que você foi transformado. Então, o chamado aqui para andar com Cristo, ou para andar como Cristo andou, em última análise aqui, é um chamado para viver em dependência dele. Em dependência do Espírito Santo. Em obediência ao Pai. Foi assim que Cristo andou, não foi? É assim que nós devemos andar. Em obediência ao Pai. Em obediência ao Espírito Santo. Pois somente através dele nós podemos viver uma vida semelhante a Cristo. E Jesus, ele é a nossa referência. Nós precisamos o imitar. E não somente o imitar, o obedecer. E não somente o obedecer, nos submeter à sua autoridade. Então esses versos aqui, ele deixa muito claro uma coisa para mim e para você. Que a obediência é a coisa mais importante para o cristão. E que a sua fé, a sua conduta de vida, a sua transformação, ela é dita, ela é mostrada, ela é falada, ela é exteriorizada com aquilo que você faz no seu dia a dia. Não com aquilo que você fala, que você grita, que você prega. Então, muitas vezes, nós erramos, pecamos, mas nós devemos nos arrepender. Nós devemos voltar a Cristo, porque Ele é o nosso advogado fiel. Mas nós devemos conhecer a Cristo obedecendo. E se eu não obedeço, eu não conheço. Se eu não obedeço, eu não estou salvo. Se eu não obedeço, posso fazer qualquer outra coisa, menos ser cristão, menos ser salvo. É isso que o apóstolo João está trazendo para mim e para você. Então aqui, irmão, não se trata de perfeição. Aqui não se trata de pecadinho, pecadão. Aqui se trata de uma progressão de vida. Nós não devemos pecar, porém, se a gente peca, nós temos um advogado, um justo. Nós não devemos ser pessoas que andam em desobediência, porque quando nós fazemos isso, nós só demonstramos que não conhecemos a Deus. E se nós dissemos que conhecemos e não o obedecemos, nós somos mentirosos. Pior que isso, a verdade não está em nós. Não temos Cristo, não temos o Espírito, não fomos transformados. Agora, aquele que diz que conhece a Deus, deve andar como ele andou. Aquele que diz que conhece a Deus deve guardar os mandamentos. Deve guardar no seu íntimo, guardar as suas palavras. Porque só assim nós veremos e saberemos e teremos certeza de que somos verdadeiramente seus filhos. Então João está falando para um povo em uma data específica, para uma heresia específica, mas nós aplicamos para a nossa vida. A vida do crente sem obediência é uma mentira. A vida do cristão sem obediência é uma mentira. E se você vive uma vida dizendo que é cristão e você não obedece, você é um mentiroso e você não tem Cristo. A palavra não está em você. O amor de Deus não está em você. Por mais bonitinho, por mais que pareça, por mais fofo, por mais teólogo, por mais inteligente, por mais intelectual que você pareça ser. Sem obediência, você não conhece a Deus. É isso que o apóstolo João está trazendo nesses versos. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Convido o grupo de louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz.
Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero me oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és, e meu louvor receber. Sou pequeno e tão só, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero me oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és, e meu louvor receber. Sou pequeno e tão só, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. Meu vaso de alabastro, quero me oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és, e meu louvor receber. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Uma palavra abençoada, mais uma vez, que o pastor Marconel traz aqui para a igreja.
Arrependimento, obediência e santidade são temas que são essenciais na vida do cristão, porque é um padrão que a própria palavra de Deus estabelece para a vida do cristão. E nos sentimos privilegiados por sermos ministrados a respeito desses temas, porque o que nós vemos por aí, falado nas igrejas, ensinado, é a satisfação pessoal. E nós temos esse privilégio de sermos ministrados de forma bíblica, de forma profunda, expositiva, e a gente só tem a glorificar a Deus por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando os pastores dessa igreja, pastor Marconel, pastor Júnior, pastor Rafael. Que Deus continue usando a vida de vocês com tanta profundidade bíblica a respeito desses temas que são fundamentais para a nossa vida cristã. E dentro desse tema, a gente pode contemplar também como a Bíblia é perfeita, como ela aborda esses temas de forma paralela. Eu queria compartilhar com os irmãos só um versículo aqui, lá em 1 Pedro, onde ele fala também aos eleitos, onde ele fala aquelas pessoas que estavam dispersas, aos eleitos dispersos por todo mundo. O pastor até tocou nesse tema aqui também. Em última análise, os eleitos são aqueles que estão dispersos em todos os locais do mundo, em todas as épocas. E o apóstolo Pedro, escrevendo e, de certa forma, encorajando aquelas pessoas a permanecerem fiéis em obediência, ele escreve aqui no capítulo 1, no verso 14, dizendo assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos seus maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Olha como ele fala a mesma coisa que o apóstolo João falou, com outras palavras, mas com o mesmo sentido e profundidade. Como filhos obedientes, nós temos um padrão diferente. Não proceder como procedimos antes, quando andava na ignorância. Que ignorância é essa que ele se refere? Quando nós não conhecíamos a Deus. Então esse é o padrão daquele que crê, daquele que é eleito pelo Senhor. Andar em obediência, refletindo na santidade, num proceder santo. É importante nós observarmos a nossa conduta na nossa caminhada cristã. Que Deus nos fortaleça, nos abençoe, nos oriente, para que a gente possa verdadeiramente andar em obediência e em santidade. Porque Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas, pela nossa salvação, que nós possamos andar conforme Ele nos instruiu. Nós estamos encerrando, e antes de encerrar, eu gostaria de convidar todos a participarem às quintas-feiras, aqui na Igreja O Caminho, comunidade cristã, do estudo, um estudo expositivo também, onde está sendo abordado a doutrina da soberania de Deus, importantíssimo também, aonde nós vemos uma sociedade totalmente centrada no homem. A palavra de Deus ensina justamente o contrário, que Deus é o centro de todas as coisas, que Deus é a essência de todas as coisas, e nós devemos nos moldar conforme a vontade dEle. E para isso nós precisamos entender a soberania dEle sobre nossas vidas. Então, o pastor Marconel também está trazendo esse estudo sobre a soberania de Deus, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Participem, se não puderem estar presencialmente. É transmitido através do Instagram da igreja. Estão todos convidados. Assistam os vídeos anteriores. Estão todos lá na página da igreja, O Caminho. E também todos os domingos estamos aqui reunidos para a glória de Deus, para cultuar ao nosso Deus, às 18 horas. Sejam todos bem-vindos, estão todos convidados, aqui na quadra 10, lote 15, na Avenida Comercial, ao lado do Centro de Imagem do Gama. Estão todos convidados, todos os domingos, culto ao nosso Deus às 18 horas, e quinta-feira,
às 20 horas, o estudo expositivo da palavra do Senhor. Amém? Vamos encerrar, irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, agradecendo tudo que Ele fez, tudo que Ele faz e tudo que Ele fará em nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, nós Te exaltamos, nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo que foi feito aqui, Te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença, pelo Teu Santo Espírito que nos instrui na Tua palavra, Te agradecemos, ó Deus, e Te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a andar em obediência, a andar em santidade, a honrar o sacrifício que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Nos ajude a prosseguir, ó Deus, pautando a nossa vida pela Tua palavra. Nos ajude, Deus, a prosseguir, a renovar a nossa mente conforme as coisas que vêm do alto, que são do alto, que vêm do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, tomar as decisões conforme a Tua palavra. Abençoa todos aqueles que estão aqui presentes, abençoa aqueles que estão, porventura, assistindo de forma virtual, que o Senhor possa nos direcionar nessa semana, que o Senhor possa, Deus, nos guardar, nos proteger e nos dar sabedoria. E que o Senhor possa também, ó Deus, usar as nossas vidas para falar do Teu amor, para trazer a Tua verdade. Que sejamos, ó Deus, portadores das Tuas palavras e atalaias das Tuas verdades. Abençoa, guarda e protege, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Está encerrado.